Bom dia, meus amigos estudantes da Casa Familiar Rural de Campineiro do Sul. Aqui quem vos fala é o professor Roberto Matos. Buenos días, mis amigos estudiantes de la Casa Familiar Rural del Campineiro do Sul. Aqui quem habla a ustedes es tu professor de espanhol, Roberto. Bom dia. Bom, a gente hoje vai fazer uma retomada aqui para que a gente possa fazer aí a atividade de avaliação. Eu não vou retomar o alfabeto inteiro, porém eu vou retomar algumas letras que têm som e nome diferente entre o espanhol e o português. A gente então vai começar com a letra D. Qual a particularidade da letra D entre o espanhol e o português? Eu vou exemplificar através de uma palavra. A palavra que aparece aí na tela agora é a palavra que para nós em português chamamos de palavra Diego, um nome. Em espanhol tem uma particularidade. A gente não fala di, mas fala di. Então, eu teria que pronunciar Diego, correto? Então eu tenho que falar di e não di. Essa é uma particularidade da letra D. Então a gente vai ter essa língua no céu da boca e falaremos Diego, delgado. Então a gente vai ter essa particularidade. Bom, a segunda letra que vamos estudar é a letra R. Em português, chamamos essa letra de G. Porém, em espanhol, o G tem som de R. Então fica letra R. O nome dessa letra em espanhol é R. El nombre es R. Bom, eu vou exemplificar também com uma palavra. A palavra que vai aparecer na tela ali será a palavra colegio. Se eu estivesse lendo em português, leria colégio. Porém, em espanhol, eu tenho que sonorizar como R. Colegio. Colegio. Entenderam? A próxima letra, que também tem nome diferente. Essa, a sonoridade é igual. Porém, a letra tem nome diferente. O nome dessa letra é H. H. A gente vai escrever, então, essa letra com o nome de H. Vou colocar uma palavra aí também para estar dando um exemplo. A palavra que aparece na tela aí é ombro. Em espanhol, a gente fala ombro, em português fala-se também ombro. Porém, em espanhol, o ombro é escrito com H. Mas ela também tem som mudo, tá? A letra H, o nome dessa letra. Bom, a próxima letra que vamos olhar é a letra, para nós em português, J. Porém, em espanhol, ela tem o nome de J. Por quê? Porque igualmente a letra G, ela tem sonoridade de R. A palavra chefe em português é traduzida para o espanhol como jefe. Não falarei nunca jefe, mas jefe. J, jefe. Essa letra E é aquela que todo aluno acha engraçado, porque em português ela é chamada de que, mas em espanhol ela é chamada de cu. Bom, essa letra, a sua particularidade é só o nome, porque ela, ao se pronunciar, tem o mesmo som, tanto em português como em espanhol. Por exemplo, a palavra queso, que traduzindo significa queijo. A gente fala da mesma maneira, queso, correto? Então essa letra, a diferença é só o nome. A próxima letra aí que tem uma singularidade entre o espanhol e o português é a letra ñ. Ela tem som de NH, tá? Em português não temos essa letra no nosso alfabeto. Bom, a gente vê a palavra ali, ó, ninho. Existe um furacão, né, que se chama El Niño. Ninho. Então essa letra só tem em espanhol. E ela sempre vai ter a sonoridade do NH, correto? A próxima letra é a letra R. Ela tem o mesmo nome, tanto em português como em espanhol. Ela é o R. Porém, ao pronunciar ela sozinha em espanhol, a gente dá uma ênfase, uma tremida na língua. Fala R. Tipo quando o Galvão vai narrar o jogo do Ronaldinho, né? Fala Ronaldinho. Também em espanhol a gente vai ter essa particularidade. Por exemplo, a palavra ratón. Então a gente dá uma tremida na língua. Quando ela inicia a palavra, o R, ela tem que dar essa diferença. É aí que a gente diferencia o J de o R. Porque se fosse o J, né, o nosso J, que em espanhol é
rota, falaríamos, né? Rua. Já a letra R seria raton. Viu? Viu a diferença? Aquele ra. Então, isso aí é a diferença. A diferença dessa letra é essa tremida na língua aí, o raton. Correto? Vamos lá. Agora nós temos a letra UE. Só de eu falar a letra você já vê a diferença. Ela tem a mesma sonoridade do B. Ela é como um B misturado com um V. Mas a gente vai falar então a palavra que em português seria vaca. Em espanhol a gente fala vaca. Vaca. Porque o V tem a sonoridade semelhante ao B. Vaca. Agora temos uma letra que ela é usada bastante no espanhol somente para palavras que são palavras americanizadas. Mas ela não tem o mesmo nome que tem em português. Em português chamamos ela de W. Em espanhol chamamos de W. Algumas pessoas vão falar também W, mas veja bem, ela tem como se fosse dois V's, né? O W. Mas em espanhol ela não chama W, ela chama W. E uma palavra que colocamos aí, ó, whisky, que a sonoridade é assim porque ela é americanizada. Temos também aí, quase acabando já essas letras distintas, a letra Y para nós em português, mas em espanhol chamada de die. Em alguns lugares pode ainda ser chamada de ye. Então ela tem algumas vezes o som do J e algumas vezes o som do I. Vamos ver aqui uma palavra para que a gente possa assimilar melhor. A palavra que aparece aí é a palavra ajuda. Também em alguns lugares pode ser falado ajuda. Correto? Então ela tem, ela às vezes ela vai ter som de I e às vezes ela vai ter som de J. Mas o nome dela não é Y em espanhol. O nome dela é die. Ye. Bom, vamos para a letra que em português chamamos de X, mas em espanhol chamamos de X. Lembra quando você assistiu o filme lá do X-Men? Então, em espanhol também a letra é chamada de X. Vamos ver uma palavra aí para que a gente possa saber a pronúncia dessa letra, né, quando ela está junto na sílaba. Então a gente falaria examen. Então a gente não falaria jamais examen. A gente falaria sempre examen em espanhol. Então ela tem uma sonoridade como se fosse um KS. Você fala examen. Correto? Vamos para a última letra. A última letra é a letra Z em português, mas em espanhol a chamamos de zeta. Ela nunca terá som de Z. Ela sempre terá som de S. Então a gente não falará nunca zeta, mas a gente falará zeta. Zeta. Vamos ver uma palavra aí que tem a letra zeta? Sapato. Sapato em português, escrito com S. Em espanhol, sapato com Z. Correto? Bom, por aqui a gente fica então nessas letras distintas, né? Nessas letras com nomes e sonoridades diferentes em espanhol e português. Mas espero ter ajudado vocês aí. Isso aí é uma particularidade que vai ser usada na nossa avaliação. Bom, a próxima aula que eu vou fazer aqui vai ser a aula sobre os artigos. Vou fazer os artigos definidos e indefinidos. Porém, isso vai estar em outro vídeo. Eu vou fazer dividido para que você possa estudar uma coisa de cada vez. Meus alunos, um bom dia para vocês. Espero que essas aulas à distância possam estar ajudando vocês aí. Vocês também podem pesquisar na internet. Entra lá no site do professor, né? O site lá, blog. Você pode procurar no Google como Roberto Matos, Espanhol na Rede. Você vai encontrar o site. O site tem atividades, tem vídeos que você pode estar sanando melhor as suas dúvidas. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Se quedem com Deus. Hasta la vista.